Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado à sua companhia, peço, se inscreva-se caso goste do canal, vamos para a informação, vamos começando então em nome de Jesus, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, vamos para aqui para os fatos, né? Você vê lá no Itaú, demitiu bastante funcionário, 1.000, né? Se não me engano, 1.000 pessoas foram demitidas, né? E continua os fechamentos dos bancos, né? Então, Caixa Federal anuncia fechamento de 128 agências em todo o Brasil. A notícia é dia 28 de setembro. Você vê o que está acontecendo neste mundo. Nós estamos vendo aí, né? A tal do digital, né? As pessoas compram, pagam pelo digital, né? Pela comunidade, você não precisa passar, né? Ir para fila. Muita coisa envolve, né? Tal da tecnologia, né? As coisas complicadas, não devemos depender disso, né? Depender do Senhor Jesus, sua palavra, do Evangelho. Então, a Caixa Econômica Federal anunciou oficialmente o fechamento de 128 agências físicas distribuídas pelo Brasil como parte de um amplo plano de reestruturação de rede de atendimentos. No total, 117 agências serão transformadas em unidades digitais, alinhado com o banco das novas demandas por serviço financeiro online, enquanto 11 serão fechadas definitivamente. Então, a unidade digital, né? Pagamento digital, tem o tal do Pix, não precisa ir lá. Até as casas lotéricas estão fechando também, né? Então, segundo a direção do banco, cerca de 1.009 funcionários das agências afetadas serão realocados, se preferir uma unidade próxima, sem perda de função, remuneração, haverá... Bom, ali vai falando, né? Então vai fechar a agência aí. Várias agências já estão fechando, né? Faz tempo. Vou mudar de assunto, tem muito aqui para falar, não vou falar do banco não, que é muito grande, muito extenso, né? Então vamos falar da faixa de Gaza, né? Esse aqui é o Tony Blair, era ministro lá do Reino Unido, né? Isso aqui que talvez possa assumir, né? Lá em Gaza, um governo lá em Gaza, né? Há possibilidades, estão estudando, para ver casos, vamos ver o que fala aqui na informação, para não ficar somente nas minhas palavras. Então, Trump avalia um plano que colocaria Tony Blair no comando temporário da faixa de Gaza. O ex-premier britânico, eu falei Reino Unido, né? Britânico, está cotado para liderar a administração apoiada pela ONU e países árabes. Então, isso aqui é um forte candidato lá para governar lá Gaza, né? Temporariamente. Segundo a informação fala, então, o Tony Blair... Então, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair voltou ao centro da cena internacional ao ser cogitado para chefiar uma administração provisória na faixa de Gaza, segundo revelaram a BBC e o The Guardian. A ideia teria tido respaldo do presidente americano, do Trump, previa a criação de uma estrutura internacional com mandato da ONU para governar o território até a transição para o governo palestino. Segundo a proposta de Blair, comandaria a chamada Autoridade Internacional de Transição da Gaza, formada por líderes internacionais, representantes da ONU, delegados dos países árabes e possivelmente uma figura palestina do perfil técnico ou empresarial. O modelo buscaria inspiração em experiências anteriores, com missões de conduzir Kosovo, Timor-Leste, estados independentes. Em fevereiro, Trump apresentou planos que pareciam ter sido abandonados. Desde então, os Estados Unidos assumiram uma posição de propriedade de longo prazo sobre Gaza, dizendo que ele poderia ser Riviera do Oriente Médio. Nós olhamos, tem o Jed Kit também, tem um vídeo dele aqui. Ele está se unindo, né, com um empresário lá para fazer stand-up, né? Stand-up é tipo uma palestra ali, né, para
motivar a empresa, né, para a empresa crescer, tipo assim, né? É americano esse nome, stand-up. Eu vou colocar o vídeo aqui. Então, ele tá com a inteligência artificial nisso aí, né? Tal de stand-up para ajudar as empresas e os governos, né? Vamos colocar aqui já já. Então, falar do táxi autônomo, né? Que é um táxi, né? Lá nos Estados Unidos, claramente aqui no Brasil não tem isso. Então, ali o policial, né? O carro que parou no lugar errado, né? O policial ali americano, né? Norte-americano, ele ia multar. Ia multar lá o condutor, mas só que, peraí, não tem condutor, né? É um carro autônomo, né? É dirigido lá por ninguém, né? Estranho, né? Então o guarda ali foi olhar, não tinha ninguém, né? Como que vai multar, né? Se não tem ninguém dirigindo. Vamos ver o que fala na matéria. É as coisas estranhas, né? Vamos ver o que fala aqui. Então, táxis autônomos de Waymo faz retorno proibido e deixa policial sem saber como multar. Então, o policial ia multar, mas não deu, né? Porque não tem um motorista, né? O que fazer, né? Aí tem que criar uma legislação, né, que fala sobre isso, né? Sobre multar o... Então, o táxi autônomo de Waymo faz retorno proibido e deixa o policial sem saber como multar. Então, o policial a bordo do táxi autônomo nos Estados Unidos não tem como emitir uma multa de divulgação do Departamento de Polícia São Bruno, um táxi autônomo da Waymo, uma subsidiária Alphabet, grupo responsável do Google, que foi parado pela polícia de São Bruno, nos Estados Unidos, após fazer um retorno proibido diante de agentes. Os agentes que participaram de uma operação voltada a motorista sob efeito de álcool ou coisas ilícitas, resseguiram o veículo, conseguiram fazê-la parar para abordagem com um talão em mãos para aplicar uma multa. O policial responsável se deparou com um dilema, né? Não havia motorista, né? As coisas, né? Você vê até que ponto chega, né? É coisa estranha, né? Você vê, não tem ninguém lá dirigindo essa coisa. Eu que não pego, né? Um táxi dele, mas nem me pagando, né? Vai que erra lá o caminho e leva lá para um penhasco, assim, né? Deus me livre, né? Que aconteça isso, mas vai que ele vá para um penhasco lá numa montanha e, bom, deixa pra lá. Então, como havia motorista humano, não foi possível emitir uma multa. Nossos talões de infração não tem um campo para robô. Como sorte, a reprogramação vai impedir que faça mais manobras ilegais. Isso, o Departamento de Polícia de São Bruno, em nota. Diante disso, a multa não foi aplicada, mas o policial entrou em contato com a Waymo. A empresa informou em nota que estava avaliando a situação para evitar o seu veículo de respeito às leis do trânsito. Como o táxi autônomo, o Waymo funciona. Segundo a Waymo, todos os carros servidos do táxi autônomo contam com diversos sensores distribuídos pelo veículo, permitindo que o sistema compreenda o ambiente ao redor. Testa o Waymo, o carro autônomo do Google nos Estados Unidos, os sensores são... Então, mas até falha, né? Até esse mapa aí do Google falha. Joga, às vezes a pessoa nem informa errado, né? Tem vezes que falha a máquina, né? É falha isso, né? Feita por máquina, né? Mas isso mas não temos que, né? Temos que tá ligado, né? Observando. Isso vai o que? Vai levar a imagem da besta, né? Poder comprar e vender, tiver a marca. Bom, vamos falar lá do empresário, né? Que se aliou com o Jared Kish, né? Esse é o Vidigaray, Luiz Vidigaray. Ele é mexicano, né? Tá junto com o Jared Kish, né? Deixa eu pegar aqui minha... Não, vou pôr na tela, vou pôr só o vídeo ali e eu vou lendo aqui, né? Vamos lendo, cadê o cidadão aqui? O nome dele é Luiz Vairo, né? Luiz Vairo. Vamos ver o que fala aqui, né? Vamos rolando o vídeo aqui enquanto eu vou lendo, né? Então, o genro de Trump, né? Que é o Jared Kish, no caso, né? E Luiz Vidigaray lança startup de IA para empresas e governo. Então, ele já está mexendo com a tecnologia tal da IA, né? Que isso pode ser a imagem da besta, né? Stand-up é aquele, né? Que ajuda as empresas que estão recém começando, né? Para como que vai, tipo uma palestra, né? Como faz convencer, né? Para vender alguma coisa, assim, vender um produto, né? Tipo assim, né? Ajuda lá as empresas para poder vender o produto, né? É mais ou menos isso, stand-up. É um nome americano, né?
Então, Jared Kushner e Luiz Videgaray, que é do México, cidadão aí, unem forças no startup de IA que busca transformar empresas e governo. Empresas e governo. Ele mexe com o governo, o Jared Kushner. E aí é convencer, né? Consegue convencer os países árabes, né? Para um acordo de paz. Pô, é um movimento que está gerando atenção internacional. Jared Kushner, genro do ex-presidente. Do ex não, né? É presidente, né? Matéria meio antiga, né? Não é do ex, é presidente, né? Dos Estados Unidos, tá meio errado aqui. Luiz Videgaray, secretário de Relações Exteriores do México, anunciaram o lançamento do startup da inteligência artificial focada em atender as necessidades de empresas e governo. Então, tipo, lá uma palestrinha, né? Ó, tu tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, atender as necessidades das empresas e governos, embora detalhes operacionais ou nome das empresas ainda não tenham sido amplamente divulgado, esse empreendimento se destaca pela combinação de experiências política internacional, já que isso aí você sabe, né? Tá acontecendo aí, lá em Gaza, pode ter um acordo, o Hamas vai aceitar, se ele aceitar, pode ter um acordo de paz. Opa, passou aqui, né? Mas, opa, nem li toda a matéria, já passou, né? Vamos ver ele aqui, ó, o que ele aí, rolando aqui, né? Não era para rolar tudo, não. Eu nem terminei. Eu nem terminei de falar, né? Já acabou a matéria, vai para outra. Bom, embora internacional e inovação, o anúncio terá um impacto do fato de um ex-funcionário público mexicano, Luiz Videgaray, mexicano. Investimento de tecnologia, está lá o Jared Kushner. Política global, com o Jared Kushner enviou a mensagem de América Latina está em radar da transação digital, inteligência artificial, para abrir uma janela de oportunidade para as empresas, instituições públicas, empreendimento. Tá aí, né? O que tá rolando aí, né? Então, o que mais fala? Inovação. Deixa eu ver mais aqui. Aplicação, ver que coisa tem que podemos aprender. Essa destaca o valor de pensar grande, formar aliança estratégica. Isso aí o Jared sabe, né? O desafio de oportunidade da IA representa a solução de problemas empresariais e públicos. Então você vê, no governo e nas empresas tá essa IA, né? E agora com o Jared mexendo com isso, né? Muito estranho, né? Olha que isso pode sair mais da besta, né? Seria o governo mundial, né? Se é candidato ainda mexendo com o tal da IA, né? Estranhamente, né? Então, mais suspeito ainda, né? Ali fala do ex-secretário de Relações Exteriores mexicano, participa da fundação, movimento. Vai falando lá, mas tá bom, né? Aqui vai falar do stand-up, né? Ó, stand-up é um processo de colocar movimento de negócio suficiente para responder que stand-up, embora não haja definição exata, vamos ver alguns maiores stand-upeiros. Bom, mais abaixo ali, ó. Stand-up é uma organização temporária buscando desenvolver um produto e serviço com um modelo de negócio repetitivo, repetitivo, escalável, ambiente. Tipo vender, né? Saber como vender lá o produto, né? Ou convencer a pessoa, né, de aceitar certas coisas, aceitar o tal da bom, deixa pra lá, não entrar muito. Mas tá aí, né? Então o Jared Kushner com mais o Luiz Videgaray, né? Videgaray, que nome, né? O Videgaray tá com essa. Então tá com essa proposta stand-up, né? Bom, vamos lá para outro lá, já tá bom isso aqui, vamos voltar lá. Cadê onde que eu tava aqui? Vamos aqui voltar aqui. Então ali é o Videgaray, Fundação Empresa com Jared Kushner. Tempos Henrique, quais regressaram ali, política pública. Então ele se aliou com o Jared Kushner. Kushner, genro do Donald Trump.
Nós estamos fazendo stand-up, né? O Jerry Kitchen e o Luiz Videgaray. O Luiz Videgaray, ele é lá do México, né? É um ex... mexer com política lá, né? Alguma coisa lá do cargo político. Vai falando ali, você vê o Trump. Deixa eu rolar o vídeo aí, vamos falar de outra coisa. É um prazer a tua culpa. Tem que estar atento, né? Observando, olhando tudo. Nós vamos falar aqui do primeiro-ministro do Reino Unido, né? Keir, o nomezinho complicado, esse é Keir Starmer. Keir Starmer, que revela que trabalhadores são obrigados a usar identidade digital. Vou falar disso aqui. Deixa rolar esse vídeo aí, né? Tá atrás desse e depois desse, né? Aí você vai vendo, né, o candidato antes, né? O Jared. Mas tem tudo para ser, né? O governo mundial tá fazendo os acordos, né, de paz, né, lá no Oriente Médio, né? Convencendo vários países lá a aceitarem, né? Aqui é o vídeo Garay, né? Oh, perdão, ainda o vídeo não é o Claire, né? O Keir Starmer. Aí vai falando ali, né? É bem estranho, né? Você vê o Jared que aí. Agora eu vou falar do cidadão aqui, né? O primeiro-ministro Keir não quer nada, Keir Starmer revela que os trabalhadores são obrigados a usar a identidade digital. O cidadão aí, né? Vai obrigar as pessoas a ter identidade digital no trabalho. Então, o governo britânico disse nesta sexta-feira, né, que exigirá que todos os funcionários tenham um documento de identidade. A mais recente tentativa do primeiro-ministro Keir Starmer é combater a imigração ilegal e reduzir a ameaça da população partido reformista. É a narrativa dele, né? Sempre eles põem uma narrativa, né? Ao discursar na cúpula da ação para o progresso global, ao lado de líderes do Canadá, Austrália, Islândia, Starmer disse que o seu governo trabalhista de esquerda, então ele é da esquerda, né? Assim como os outros têm sido melindrosos ao discutir preocupações aos eleitores sobre migrações, isso permitiu que a legenda como partido reformista britânico ganhasse popularidade, disse Starmer, conhecer que o partido liderado, veterano Blacks Varange, provavelmente será o principal adversário dos trabalhistas na próxima eleição de 2029. É por isso que hoje estou anunciando que este governo tomará obrigatoriamente uma nova identificação digital gratuita para o direito ao trabalho até o final dessa legislatura. Disse ele, usar o método das fronteiras abertas para os refugiados, agora querem controlar e resolver os problemas dos moldes de uma tirania distópica, tal como George Orwell assinou sua obra em 1984. Tradução do vídeo, por isso que é um anúncio que o governo tornará obrigatória uma nova identificação digital gratuita para o direito do trabalho. Ao final desta legislatura, deixe esclarecer que você não poderá trabalhar no Reino Unido se não tiver uma identificação digital. Então tem que ter uma identificação digital ali, né? Aqui lembra da marca, né? Poder comprar e vender. Então, porque as pessoas decentes, programadas, imparcial, querem enfrentar problemas, vêm ao seu redor, é claro, é verdade que não devemos resolveremos nossos problemas. É risível que aqueles que não infringindo a lei da migração, de repente, cumpram os que a identidade digitais tenham também impacto sobre o trabalho ilegal que prospera com pagamento de dinheiro vivo, disse em porta-voz, Partido Reformista, que está liderando pesquisas de opinião. O governo diz que a identificação digital seria mantida nos telefones celulares das pessoas e se tornaria uma parte obrigatória das verificações de empregados devem fazer e contratar funcionários. Com o tempo, ele também será usado para fornecer acesso a serviços como creche, assistência social, acesso e registros fiscais. Por isso, um grande controle ontem à noite, uma petição do site Parlamento Institucionalista não introduz a carteira de identidade digitais. Deve mais de 1,4 milhão de assinatura. Keir Starmer diz que hoje o sistema de imigração precisa ser justo ao defender as identidades digitais. Uma conferência de elite progressista. Deixa eu explicar, você não poderá trabalhar no Reino Unido se não tiver identidade digital. Disse ele, é simples, assim que pessoas decentes
programativa, justa, resolver problemas ao redor. Falando mesmo em evento, cúpula da ação do progresso global em Londres, Jones diz que a política era a única coisa que ele deveria alcançar no seu papel do gabinete. Kemmer é ferrenho apoiador do Fórum Econômico Mundial, né? Tá aí, né? Você sabe que é globalista, né? O Fórum, né? E sem a ideia de colocar chips também, né? Você vê lá aquele lá, esqueci o nome lá do cidadão lá, o calvo lá do Fórum, né? O Charles, como que é? Esqueci, não me fugiu da memória. Então, a ideia digital pode ser revogada pelo governo, que as pessoas compartilham desinformação nas redes sociais. Ou seja, a verdade, né? A verdade. Nas redes sociais ficarão impedidos de trabalhar ao lugar, fazer compras, pois sua conta bancária será congelada até cumprir o confinamento em um campo de reeducação de semana. Misericórdia, né? Isso tá parecendo a marca já, né? Vai poder fazer nada, né? Misericórdia, eu ri assim de nervoso, né? Não tem que rir para não... Isso apenas o início. Quais exemplos é as VACs, né? As VACs que vão aqui. Então lá dá para saber, né? Com essa tal de identidade, para saber se a pessoa tomou lá a solução, né? A solução que vai aqui, né? A solução que na verdade não é solução, né? Só falando a verdade, isso não é solução, isso dá problema, né? Das VACs, né? Todo mundo sabe, VACs é aquela que vai uma agulha e vai no... Então é verificando todas as doses, né? Das carteiras estão em conformidade com a política. Identificar por meio digitais que tomou as VACs, né? Quem tomou e quem não tomou, aí vai saber, né? Então com essa identidade digital aí, vai saber se a pessoa tomou lá a suposta solução. Vocês sabem, né? Isso é um risco. Muitos que fazem isso aqui, o experimento, né? Vai ao solo e às vezes nem volta mais, né? Dá problema aqui, com essa VAX, dá problema aqui no meio, que dá problema aqui, né? Vocês sabem, não vou falar aqui que problema aqui é, que já viu, nós estamos numa censura prévia, né? Tudo que você falar aqui é qualquer coisinha, né? Já é motivo, né? Pra... Bom, acabou ali, mas vamos continuando aqui, né? Então, a ID digital na prática é uma prisão, que fala no site lá do Bastidores da Net. Então, o primeiro passo é o ID digital, né? Identidade digital. No Brasil tem, né? A carteira da identidade digital, né? Mas não é a marca, tá? Não é, calma. Ainda não é, né? Não é, tem que ter algo lá sobre o corpo, né? Na mão ou na testa. Lembra da palavra, Apocalipse 13. Então, não tem que se assustar, né? Não se assuste. Ainda não é, mas toma cuidado. Não vai tomando essas coisas aí, né? Esses experimentos aí das ferroadas das abelhas, tomar cuidado, né? Esse representante tá dando ferroada aí, né? Ainda nas escolas é obrigado, né? Para fazer matrícula, né? Ferroada que vai aqui, né? Que o representante dá a ferroada. Não... E todo mundo sabe, é complicado falar. Não dá para falar abertamente, né? A censura é com certeza. Então, o primeiro passo é o ID digital, depois o segundo passo é o dinheiro digital sem papel, após os ataques de hackers e roubos. Assim, segundo eles vão falar, né, os hackers. E o último, para fechar, para dar o golpe final, né, o golpe lá que... O golpe final, esse é o golpe final, né, tentar convencer todas as pessoas, né, primeira coisa é convencer, né. Convencer, conseguiu convencer e já era, né, não tem volta, né, você, sou dependente lá da tecnologia, tá na mão, né, se depender da tecnologia tá ferrado, né. Essa é a verdade, se depender vai colocar a marca, né? Então o terceiro passo é o quê? É o golpe final, é a marca da besta, né? O chip, assim, eu suponho, não vou afirmar. Então o terceiro plano é o quê? Colocar o chip, né, na mão ou na testa para poder comprar e vender, né? E se colocar, vai pro lago de fogo, aí já era, não tem como voltar. Não tem como voltar, e a palavra fala, Apocalipse 13, versículo 17... a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser aquele que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, o número do seu nome, calcule o número da besta, o número de homem, 666, então toma cuidado, não vá tomando qualquer coisa, não vá tomar ferroada de abelha de representante, não é abelha, né? É outra coisa.
é ferroada lá do representante, quer dar no teu braço, hein, ou na poupança, toma cuidado. Não vá dando o seu braço não, nem do seu pequeno, né? Tomar cuidado dessas coisas. Então não vá tomando qualquer coisa não, antes, né? Busque a palavra, glórias a Deus, até que o Senhor tenha nos ajudado. Vamos para a palavra, né? Depois disso aí, né, identidade digital, tá chegando a marca aí, né? Fala obrigar a todos lá, você vê que eles querem obrigar as pessoas a tomar a suposta solução e lá com essa identidade digital lá vai saber, né, se a pessoa tomou a tal suposta solução na mesa, é o fim dos tempos, né? Então o Senhor Jesus arrebata na igreja, já que para nós já deu nessa terra, né? Já deu o que tinha que dar, né? Porque depois disso aí é só pela... Bom, vamos ler a palavra. A palavra fala, né, que nós devemos apressar a vinda do Senhor Jesus, né? Apressar porque é um negócio que está ficando feio, né? Neste mundo, controle, né? Esses representantes querendo mandar nas pessoas, né? Ó, tu tem que fazer isso, fazer aquilo, não tem que fazer nada, né? A gente faz se quiser, né? Não é obrigado a fazer nada. Nós não é obrigado a fazer o que esses representantes querem, mas jamais, né? Ah, mas tem que tomar ferroada. Vai lá tomar, né? Esses representantes. Sai pra lá, né? E eles nem tomam, né? Tudo fingido. Eles vão dizer que vai tomar lá, eles colocam o estojo lá da substância, né? Com a agulha, né? Vocês sabem o que eu tô falando? Eles vão lá e não tem nada dentro do estojo lá, né? Só coloca no braço e só não tem nada lá. E aperta lá e não sai nada de lá de dentro. E aí engana as pessoas. Oh, não, eu tomei aqui, olha, tomou aqui tomou a ferroada da abelha, né? Mas jamais, né? Sai pra lá. Então, João 3, versículo 13, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus quer dar a vida eterna, mas para isso é necessário crer, buscar, né? Negar a si mesmo, negar a natureza carnal, levar a cruz, quem quiser, né? Obedecer os mandamentos, seguir a Cristo, né? Orar, santificar, lendo a palavra, orar, né? Não sei orar, entra no teu quarto, fecha a porta, dobre de joelho e ora o Pai Nosso, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, que quer te salvar da vida eterna, que a palavra fala que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, que é da vida eterna, lá na Nova Jerusalém, que desce do céu, ser morador celestial, né? Cidadão celeste, não cidadão terreno, né? Que aqui neste mundo, com esse pensamento de cidadão terreno, você vê, vai vir a marca da besta aí, vai vir essas coisas, né? Vai vir a opressão, vai vir a perseguição sobre os cristãos, sobre as pessoas. Então entregue antes sua vida, né, para o Mestre, né? Eu creio que a igreja será arrebatada, seus escolhidos e escolhidos são retirados desta terra, e aí vem o que? A manifestação do anticristo, que a palavra fala, 2 Tessalonicenses 2, que vem a apostasia, né, que é o abandono da fé. Nós vemos muitas placas no abandono da fé, mas tem placas, né, não estou generalizando, né, tem placa que segue o evangelho, e tem outras lá que não seguem, né, se nós olharmos também na palavra fala, né, fala ali da parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas. Então 5 buscavam, metade buscavam, né? E outra metade não buscava, né? Tava lá no mundo, né, pensando nas coisas eternas, e ficaram para trás. Ó. Eis que veio o noivo, né? Meia-noite, levou as prudentes que estavam preparadas, orava, buscava, levou, né? E fechou-se a porta, aí ficaram quem? Ficaram as loucas, né? Que não buscavam. Aí vai ficar o quê? Nós observamos, vai ficar o quê? Vai ficar lá para a grande tribulação, né? A coisa vai ser feia, né? Tribulação. Então, Mateus 11, versículo 28, veio a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descansos a vocês. O Senhor Jesus é quem cura, quem sara, quem liberta, nos ensina, né? Nos ensina a orar, nos ensina as escrituras sagradas. Eu não tenho essa faculdade lá que eles fazem, né, de teologia lá, tal, tem que estudar. Não estudo não, né? Quem me ensina é o Espírito Santo, glórias a Deus. Quem me dá entendimento, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. É o Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá, né, inteligência, né, para podermos entender nas Escrituras Sagradas, né? Não é com conhecimento humano, né? Não é com sabedoria humana, né?
Não é, né? Não adianta nada fazer aquele monte de faculdade, né? E não ter o nosso mestre, né? Não tem nada, né? Só tá o corpo lá. Só tá o corpo, né? Porque sem o nosso mestre nada podeis fazer, né? Sem o Senhor nada podeis fazer, nada eu posso fazer também. Sou servo do Senhor Jesus, trabalho para a sua obra. Temos que ser zelosos, o Senhor Jesus é zeloso, Deus é zeloso, é fogo consumidor, temos que ser zelosos com a obra. Glórias a Deus. Então não aceite nada, né? Não aceite lá. Não aceite, né? Marca, né? Ah, tu tem que para comprar, fazer aqui. Não tem que fazer nada, né? Tem que largar, abandonar, né? Fugir, se possível. Quem ficar aí, né? Quem ficar aí na tribulação, né? Quando vir esse governo mundial, tem que se esconder, né? Ir para as matas, para as florestas, aí tem que fugir, né? Se não for fugir, vai ser perseguido. Mas é tentar fugir, né? Se esconder, porque ele vai perseguir. Mateus 7, versículo 13, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que encontram. Mas, ó Deus, porta larga, né? Vemos essas placas que não pregam o evangelho, são porta larga, né? Tem lá as religiões, né? Tal da família abraâmica, né? União das religiões, ecumênico, né? Interreligioso. Lá várias religiões, catolicismo, judeu-ortodoxo, cabala, feitiçaria, espiritismo. Então isso é a porta larga, vai levar à perdição. Não tem isso aí na palavra, não. Essas supostas religiões são feitas por mãos humanas, são falsas. A verdadeira religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas, na sua dificuldade, não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Mateus 9, versículo 13, de porém aprender, significa misericórdia quer, não sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas os pecadores arrependimento, glória a Deus, se arrepender diariamente é constantemente, glória a Jesus, glórias a Deus. Eu estou agradecendo a sua companhia, peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoa ricamente a todos, em nome de Jesus Cristo, um abraço e até a próxima, tchau.